Hoje você já sabe, hoje é quinta-feira, é dia dela, Cecília Antipoff, aqui no Central 98, guardiã das crianças, psicóloga infantil e da família, sempre trazendo uma temática pra gente aprender, pra gente debater aqui, pra você também contar a sua experiência pra gente. E hoje o tema, gente, ciúmes e rivalidade na relação entre irmãos. É um tema sensível. Cecília, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Carolzinha, bom dia, João. Bom dia. Para você que tá aqui com a gente. Vamos falar dos irmãos. Irmãos, perguntei pro João aqui, o João que tem 2 irmãos, né? São Tem. 3 filhos. Exatamente, E aí falei, eu sou João, do você meio. brigava com seus irmãos? O João, brigava. Falei, mas tinha ciúmes? O João, não tinha não. Aí apertei o João um pouco, ele falou, não, mas é porque eles falavam que eu era o queridinho da mamãe. Falei, então eu tenho que perguntar pros seus irmãos se tem ciúme ou se não tem. Se isso é uma relação de muito amor, mas também de rivalidade, ter ciúmes é normal. A gente sempre fala, isso é briga de irmão, é coisa de irmão. Como se realmente fizesse parte aí da vida, né? Pois é, Carol, relação entre irmãos, ela traz algumas questões que eu acho importante a gente jogar no ventilador, olhar para isso, prestar atenção, né? É uma relação de amor, de cumplicidade, de conexão. E também é uma relação de rivalidade, de competição. Porque os irmãos, eles têm que dividir algo que é central, que é, né, o mais importante na vida, que é dividir pai e mãe, dividir atenção de pai e mãe, olhar de pai e mãe. Obviamente, se a família tem o pai e a mãe, né? Independente do formato familiar, se são 2 mães, 2 pais, se é a mãe solo, se é a avó que cuida, mas é dividir, né, esse olhar de amor, do cuidado, é dividir a vida, o cotidiano, então mobiliza muito nas crianças e dependendo de como nós, mães e pais, adultos cuidadores, dependendo de como a gente conduz, a gente sem perceber enfatiza e abastece a rivalidade ou favorece a conexão. Isso que eu acho que é o importante de trazer aqui. Muitas vezes, uma rivalidade exacerbada entre irmãos tem a ver com como nós adultos estamos conduzindo, lidando, tratando ali com os conflitos ou com os cuidados, e a gente precisa olhar para isso. Cecília, e aí deixa eu já trazer um ponto que começa ali vamos dizer, essa rivalidade que você tá dizendo. E os ciúmes. Por exemplo, no meu caso, né, é bom trazer exemplos, porque a questão da idade também, eu acredito que isso também influencia. Você pode até falar se sim ou não. Né, meu filho, a diferença entre meus filhos são 2 anos. E então, quando a Estela nasceu, o Arthur, ele tinha 3 anos, e então 2 anos e meio, na verdade, tá? Pra ficar mais certo. E aí minha esposa dá, né, consequentemente, dá mais atenção pra Estelinha, porque tá ali, precisa de mais cuidados nesse aspecto. E aí a gente vê um certo ciúmes. E aí, agora, quando tá um pouco mais velho, os 2, tem um ciúmes ao reverso. A própria Estela com ciúmes da mãe. Né, mais da mãe, comigo também, mas eu falava da mãe porque é o que tem um pouco mais, a mais conexão, assim, dessa questão dos ciúmes. Como que lida com isso? Como que acaba ou não é bom acabar totalmente? O que você pode falar pra gente tomar esse certo cuidado com essas crianças? O que eu gosto de falar com mães e pais que me procuram, independente da idade dos filhos? Se eu tenho 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos... e eles são crianças, aqui eu tô focando nas crianças, né? Eu gosto de usar o termo filhotes, tá? Então, você tem o Arthur, que hoje tá com quantos anos, João? O Arthur hoje tem 5. 5 e a Estelinha... Tem 2, vai fazer 3 agora, 2 filhotes. Eu tenho a Mel de 8 e o Ian de 5. São filhotes. Por que eu gosto de usar a palavra filhote? Para dizer o seguinte, filho espera da mãe e do pai, do adulto cuidador, cuidado, acalento, amparo, presença, consideração, escuta, independente da idade. E aí eu gosto de falar muito também assim, que o segundo filho que nasce, a Carol tá até pensando já no próximo. O segundo filho, ele já chega, gente, para avacalhar a vida do primeiro. Num primeiro momento, a Estelinha veio, avacalhou a vida do Arthur. O Ian chegou, avacalhou a vida da Mel. Em que sentido?
Tinha tudo organizadinho, a mamãe para mim, o papai para mim, a rotina organizada, tudo sob controle. Aí chega, a barriga da mamãe começa a crescer, ela começa a ter dificuldade né, na mobilidade, não brinca como brincava, de repente o neném nasce. E aquele ser humaninho ali, desconhecido, acoplado na mamãe o tempo todo, a mamãe cansada, pouco disponível, todo mundo que antes chegava só para mim, agora olha para esse neném também. Então, a chegada do irmão mais novo mobiliza um monte de pequenos lutos na vida do mais velho. A gente tem que olhar para isso, né, com muito carinho, com muita compreensão. Eles vão crescendo e aí o vínculo vai se formando, né? Esse irmão mais velho começa a brincar com o mais novo. Quando o bebê, dependendo de como a família conduz, começam os cuidados. Mas o ciúme é natural. O que é ciúme, gente? Ciúme é medo de perder o amor. O que mobiliza na criança mais velha que faz com que ela regrida no comportamento? Cecília, ele já dormia sem fralda. Voltou a fazer xixi na cama. A Mel dormia a noite inteira, ela dormia 5h30 da tarde e acordava às 6 da manhã. O Ian nasceu, ela começou a acordar 3 vezes de madrugada. Medo de perder o amor da mãe, o amor do pai, o lugar na família. Eu preciso acolher e validar isso. O que eu falava com a Mel desde piquitita? Filha, vem cá. Eu entendi. Tá muito difícil para você dividir a mamãe com o Ian. Antes era só você no meu colo, agora o Ian tá no colo da mamãe. Antes eu brincava só com você, agora você tem que esperar algumas vezes para brincar com a mamãe. E é importantíssimo a gente se organizar para fazer com que o pequeno espere também, né? Então teve uma vez que eu amamentei o Ian, entreguei para minha mãe. Ele começou a chorar. Aí a Mel fez assim, porque eu tava brincando com ela. Eu falei, não, filha, agora o Ian vai esperar. Para ele também tá difícil dividir a mamãe com você. Mas eu já dei o mamá. Agora o que ele precisa, a vovó pode ajudar. Eu tô com você. Claro que quando eu fiz isso, meu coração ficou desse tamanho. Porque claro, eu sei que no meu colo ele pararia de chorar em milésimos de segundos. Mas é importante fazer isso. É importante, você até desculpa te interromper, porque e mostram também um trabalho importante e um trabalho do papel do pai, né, e que quem não tiver, né, o pai ali presente, tudo, o papel de quem estiver ao lado, né, aquela que a gente chama do apoio que a gente tem. É muito importante isso, porque eu tenho certeza, e isso eu vi nitidamente com a Bela, quando a Estela nasceu, a dificuldade que é para a mãe também fazer, né, essa, entre aspas, quebra do laço ali, enquanto a criança está pequena, porque demanda mesmo, e aí você fica preocupado, não, tá querendo a mãe, e aquela coisa que a mãe fica preocupada, que a mãe é eternamente preocupada, né, visto a minha mãe que me liga todo dia aí. É brincadeira, é só pra gente descontrair. E aí, Cecília, eu queria colocar um ponto que talvez é uma consequência um pouco mais à frente. Isso, né? Você tem ali os ciúmes, né? E passa para convivência entre os dois, que começam as brigas. Isso. E aí a gente tem uma tendência a xingar o mais velho pelo que está acontecendo. Isso. Como lidar com isso e qual que é a consequência disso aí? E o mais velho, às vezes, não é tão mais velho assim, né? Ainda é uma criança muito pequena também. E mesmo se for bem mais velho, assim, né? Só arrematando o que eu tava falando, nasceu o filhote ali, eu preciso internalizar que não é porque o meu filho tem 4 anos e eu tô com outro bebê, que o de 4 tem que entender. Não é porque ele tem 7 e eu tô com um bebê, que o de 7 tem que entender. O adulto tem que entender que são filhotes. Eles demandam atenção, cuidado, olhar. Vai crescendo, vai rolando as brigas ali, a competição, a rivalidade. O nosso automático do adulto é cuidar do menor. Mas muitas vezes isso não é justo. Qual é o mantra interno que a mãe e o pai têm que internalizar? E que eu até falo sobre isso com os meus filhos diariamente. O mantra interno é se perguntar: o que é o justo nesse momento? Então, vamos lá. Tá a Estelinha e o Arthur brigando, a Estela começou a chorar, o Arthur me empurrou. O adulto, o automático é punir o mais velho porque ele empurrou e porque ele é mais velho, ele tem que compreender. Não, mas espera aí, o que é o mais justo? E para eu saber o que é mais justo, eu preciso fazer o quê? Para eu saber? Eu preciso escutar. Sim. Peraí, vem cá. O que aconteceu, Vem né? cá, Arthur, vem cá, Estelinha. O que aconteceu? Eu vou escutar a Estela e eu vou escutar o Arthur.
A Estela, papai, eu estava montando uma torre aqui, ela empurrou de propósito, derrubou tudo. E aí eu empurrei. E qual é o nosso lugar? De mediar. É difícil às vezes, né? O que é mediar? Eu vou escutar um e validar. Filho, eu entendi. Você ficou com muita raiva, você ficou um tempão construindo isso. Você gostou do que a Estela fez? Não. Conta para a Estela. É ajudá-lo a criar repertório e ferramenta para se posicionar. E aí depois eu volto para a Estela. Estela, e você gostou que o João te empurrou? Não, conta para ele. Filho, você pode ficar chateado, mas você vai resolver de um outro jeito. E aí, só que é um detalhe. A gente não faz isso uma única vez, nem 2, nem 10, nem 100. São milhares. Milhares. Se eu quero educar os meus filhos de uma forma que tenha respeito e que tenha firmeza, eu preciso ajudá-los no processo de autorregulação. O cérebro deles não está formado, está imaturo. Eu vou repetir e persistir, repetir e persistir. Tem gente que volta para mim às vezes, eu fiz aquilo que você falou, não funcionou. Certo, não. Claro que não funcionou, porque é uma construção, né? Então eu preciso mediar. Nem sempre vai ser possível. Sim. Nem sempre vai ser possível. Mas Cícero, eu acho que entra num trabalho que a gente sempre fala, né? Passa pela gente. Se a gente não tiver paciência, né? Entender também os nossos momentos ali, às vezes você tá num momento ruim, tudo, mas você tem que ter paciência, acalmar. É difícil, né? Falando aqui, falar, o João consegue. Não, gente, eu também João, passo por essas dificuldades. Eu sempre gosto de falar e de trazer a coisa para o universo adulto, onde a gente já já tem um cérebro aí formado. Nem sempre adultos conseguem resolver as coisas com tranquilidade. Por que a gente espera que crianças vão conseguir tão facilmente, né? Exatamente, Carol. E se eu estou identificando que os meus filhos estão muito competitivos, a rivalidade está muito grande, eu preciso prestar atenção em como está a minha entrega para um e para o outro. Às vezes, né, a postura da mãe ou do pai de dar sempre razão para um, às vezes o jeito de falar. Um dia a Mel verbalizou para mim, falou, mamãe, com o Ian você fala assim, Ian, ela até virou a cabecinha, e comigo é, Melissa, nananana. Aí eu levei um susto e falei, filha, eu vou prestar atenção. Eu não estava nem prestando atenção nisso, porque se eu estou fazendo isso, não é justo. Eu trouxe isso para... E aí ela falou, mamãe, não tá justo. Muitas vezes o jeito injusto que a gente conduz, protegendo um sem perceber, mobiliza a rivalidade entre eles. Ela vai ficar com raiva, é dele. Não vai direcionar para mim, ela vai direcionar para ele. Como se ele fosse o culpado daquilo, Como se ele fosse, né? O culpado. Porque olha só, a mamãe só olha para você. Não é consciente, é inconsciente. E quando eu presto atenção se tá justo, eu amenizo a rivalidade. Eles se conectam mais. Porque, olha, e lá em casa tem uma... a base lá é cada hora é um. Cada hora é um primeiro. Hoje, quem que escolheu o primeiro, por exemplo, o desenho depois do almoço? A Mel. Amanhã é o Ian. Qual história que eu contei de noite primeiro ontem? A do Ian. Então, agora é a da Mel. E é isso, assim, o dia inteiro. Só porque eu tenho 2 filhotes. Então, a gente tem que aprender. Pais e mães no lugar ali de mediadores, né? Para fazendo esse trabalho, que é importante. E que eu acho que o legal da reflexão que a Cecília traz é sempre essa da gente prestar atenção nas nossas atitudes antes de tentar esperar uma solução milagrosa para qualquer impasse, para qualquer situação dentro de casa, né, João? É assim, Carol, posso trazer comentários? Ou... Traz um aí, antes só? Da gente ir pro intervalo. Então, para pegar, pra gente não fugir do tema, pegar no seu exemplo aí, teve um ouvinte aqui que mandou o seguinte, no seu exemplo da torrezinha, eu poderia pedir, por exemplo, a criança que a derrubou para ajudar a montá-lo novamente, ajudá-la ali os dois conjuntamente? Claro! Como que a gente pode resolver isso aqui? Gente, eu tenho uma ideia. Olha só, Estelinha, você derrubou a torre do Arthur. Vamos ajudar? Arthur, você topa que a Estelinha te ajude? Então eu vou convocar os dois para pensar junto, né? Ótima estratégia, ótima ideia. Né? Se um atrapalhou a construção do outro, eu posso trazer à tona. Eu tive uma ideia, vamos resolver desse jeito. Claro que sim. Vamos pro intervalo, João tá ali tem já mais dúvida, porque tem muita dúvida aqui, Carol, muito legal. A gente volta com as dúvidas dos nossos ouvintes, que é um tema, geralmente, que a pessoa fica tentando resolver, às vezes não sabe como. E eu acho legal a gente trazer consequências disso. Tem pessoas dando relatos, falando a consequência dessa situação com ela atualmente. Adulta. Ótimo, vamos escutar depois. Cecília Antipoff, nossa colunista, toda quinta-feira com a gente aqui na segunda edição do Central, hoje falando sobre ciúmes e rivalidade na relação entre irmãos.
ela que é a guardiã das crianças, psicóloga infantil e da família. Falando sobre esse tema, João já falou ali, tem várias participações, muita gente querendo saber como resolver e muita gente também falando dos impactos disso na vida adulta, porque às vezes aquilo que acontece na infância a gente carrega para sempre aí, às vezes precisa de um suporte ali para resolver, né, João? Exatamente, Carol. Teve um comentário aqui, eu não vou identificar a pessoa, ela falou o seguinte, ó, os pais não sabem a influência desse tratamento diferenciado aos filhos, faz a longo prazo. Sou a mais velha de 3 irmãos, a atenção total dos meus pais ficaram centralizados nos meus irmãos. Minha irmã, muito doente desde pequena, meu irmão, o único homem mais novo, sofria porque achava que não era amada e, ao questionar essa diferenciação, eu vi que era forte, muito mais independente e não precisava de tanta atenção. Olha que relato, e realmente, né, se você for pegar, né, como é que esse tratamento é diferenciado, faz a pessoa sentir forte e tudo, e não é bem Eu já assim, vi né? muito isso, do pai e a mãe justificar assim, não, você recebe menos atenção porque seu irmão é mais sensível, mais frágil, então você que é forte se vira aí sozinho, que a gente vai dar a atenção que ele precisa, mas às vezes a pessoa não é tão forte assim, ela só se expressa de outra forma, né? Se a gente for pensar, né, nessa lógica do filhote, não é justo, né? Quando eu recebo, às vezes, um pai e uma mãe falando de um filho, não, porque o meu filho tem 2 ou 3, tem 2 filhos, aí começa a falar de um que está demandando demais, muito, 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 e aí tem uma hora na sessão que eu falo assim, me fala um pouco do outro. Ah, não, o outro é tranquilo, é bonzinho, cede. Aí eu olho para essa mãe e para esse pai e falo, pois eu me preocupo hoje, tanto com esse quanto com o bonzinho, o que cede o tempo todo. Esse perfil da criança que cede ou do mais velho que tem que dar conta de tudo, né, aos olhos dos adultos, a gente tem que se atentar para isso. Né? Não é porque ele cede, porque ele não grita, porque ele corresponde ali à expectativa do adulto que está tudo bem. Né? Às vezes existe um custo emocional para dar conta disso que vai aparecer lá na frente mesmo. Né? Quando a pessoa vai crescendo mais insegura, fica mais dependente. Então, um recado para mãe e pai de 2, de 3. Preste atenção em como anda o seu olhar. Literalmente, para onde você olha mais? Para quem você olha mais? Qual é o tom da sua fala com um e com o outro? Como é a entrega de colo, de cuidado, de carinho? Como é o tempo para brincar, para estar junto? Isso tem que estar no nosso radar, né? Eu, como mãe de 2, o tempo todo eu tenho que prestar atenção. Nossa, olha como tá a minha entrega com o Ian e olha como eu tô com a Mel. Fiquei com a Mel um pouco, como tá com o Ian. Eu preciso prestar atenção nisso. Tá justo, né? A Mel tende a ceder mais. E eu falo, não, senhora. Mel, você estava tomando nesse copo. O Ian começou a gritar, queria o copo, aí ela falou, tá bom, Ian, pode tomar. E aí eu falo, verbalizo, mas não é justo, você escolheu primeiro. Ian, eu entendi, cara, você queria esse copo, mas a Mel escolheu primeiro. Você vai precisar esperar? Quando a Mel testemunha eu falando isso com o Ian, ela cresce e se fortalece. E para o Ian é muito importante porque a bola dele baixa um pouquinho, que é importante também, né? Ô Cecília, isso vai também no sentido, às vezes, né, dos responsáveis, dos cuidadores, não fazerem isso, que é para acabar logo com aquela parte trabalhosa, porque a gente fala muito isso aqui, né? Então, quer dizer, você tá dando um exemplo ali do copo, aí um tá gritando querendo o copo, de virar e falar, entrega para ele aqui, tá? Ele tá querendo muito aqui, dá ele um pouquinho, depois você brinca. E aí você já dê um recado para ela falando assim, a sua escolha não é importante ou a escolha dele que grita é mais importante do que a sua. Perfeito, Carol. Essa condução, ela é ruim, porque eu fortaleço na criança que grita, eu reforço, filho, para você conseguir as coisas, grita bastante. E eu diminuo a criança que escuta, que valoriza, eu diminuo ela, né, na perspectiva emocional, vamos dizer assim. Dá menos trabalho? Hoje dá, mas depois essa dinâmica ela pode se inverter. Mas a gente tem que prestar atenção. Se tem um que cede muito sempre, olha mais para esse aí. Olhe mais para esse aí. Porque o que está gritando, o que é menor, ele se beneficia muito com filho. Espera aí que a mamãe tem 2 filhotes. É difícil esperar, mas agora é a vez da sua irmã. O que vai ser frustrado também se fortalece. Se a gente faz o mais velho ceder o tempo todo, não tá justo. Se a gente faz o que grita ganhar o tempo todo, não tá justo. E eu não tô favorecendo ali o processo de autorregulação.
Deixa eu trazer aqui, ó, o primeiro, mais uma consequência de uma pessoa, né, de um ouvinte que falou que tinha esse tratamento desigual e falou o seguinte, que ó, hoje eu tenho muita dificuldade em escutar o não ou ser contrariado. Também uma outra consequência aí por causa desse tratamento. Agora, Cecília, eu queria trazer para você outros pontos de pessoas que não têm dois. São mais irmãos. Então, deixa eu trazer primeiro, né, juntando os dois, a questão do comportamento. O querido amigo aqui, ó, eu não vou identificar ninguém, tá? Pra gente não ter problemas entre os irmãos. Vai que todos estão escutando, vai que a gente cria um novo problema. Não. Aqui, ó, ele falou assim, ó, eu sou o filho do meio. A atenção dos pais sempre foi pro mais novo ou pro mais velho. Tive sempre que me virar sozinho em tudo. No fim, pra mim foi bom, porque pra ser mais independente, eu sou mais independente que os meus irmãos, que até hoje são totalmente dependentes das outras pessoas. Tem esse também, esse outro lado? Pode ser, entre aspas, bom também? Tem esse lado, né, João, assim, de que nós não somos determinados pela forma como somos cuidados. Mas isso influencia. Tem pessoas que constroem a partir disso, já que eu não tenho, eu tenho que batalhar e correr atrás. Mas o que a gente está olhando para quê aqui? Para a questão emocional. O custo emocional que essa pessoa que relatou aí teve que lidar e que se haver para ter essa independência, essa força, poderia ter sido voltado para outras questões, para outras construções. E a mãe e o pai têm que se atentar, né? Eu sou mãe e sei que é um desafio tremendo, a uma questão: como é que a gente educa os nossos filhos amparando emocionalmente, mas também favorecendo para a autonomia, para a independência? É o desafio, né? Agora, esse filho do meio vivenciou um custo emocional muito grande. Que bom que ele construiu, que ele se despontou. Mas poderia ter travado, poderia ser aquela pessoa revoltada, por exemplo. E a gente fica, sempre é um desafio, porque quando a gente fala aqui, né, sempre que a Cecília faz questão de falar que não são orientações, não é a regra, né, é sempre um debate. Cada família tem seu contexto, cada um vai ter sua realidade ali. Claro que a gente traz aqui pontuações até sugestões de como você pode tratar, do que você deve refletir. E eu fico pensando muito nisso, assim, gente, é um trabalho que é árduo. Né? A gente fala de, não, mas você vai sentar e conversar. A Cecília falou, milhares de vezes. Eu sou filha única da minha mãe, então eu não tive essa divisão. Eu sou a filha que minha mãe mais gosta. Não foi isso que ela me falou, não. Né? E aí eu não tive essa questão de ter que dividir a atenção dela. Então, assim, não consigo nem falar como é que seria, porque eu sou muito apegada à minha mãe, mas imagino que deve sim ser difícil, principalmente quando você vê a chegada de um outro filho que toma aquele espaço, que toma aquela atenção, porque isso acontece. E até para a mãe, gente, é difícil dividir. Fico pensando, hoje eu tenho uma, se eu tiver outra e estiver ali cuidando daquilo que ainda é essencial, o bebê novinho demanda muito, recém-nascido. E aí a mais velha tá querendo também atenção, querendo espaço. Tem criança que inclusive volta a querer mamar no peito, já tinha desmamado, muito no sentido de, peraí, é isso ali que faz com que aquele bebê novinho tenha a atenção da minha mãe. Então, eu vou voltar a fazer também, porque eu quero reconquistar esse espaço. Gente, é muito difícil. Eu fico só pensando aqui, olhando. Trabalho para a vida toda. Carol, é difícil. E você colocou um negócio que é interessante, daquela coisa assim, você tem que ali sentar, conversar. E às vezes você tem aquele... uma decepção, porque às vezes você conversa e tudo, aí melhora uma semana e na outra semana seguinte acontece aquilo que você conversou e achou que estava resolvido. E aí você acaba falando assim, nossa senhora, não fiz certo, e se culpando e tudo, e você tem que ter paciência e continuar. Como a Cecília falou, muito isso com o João, às vezes. Milhares. João, sem conversar. Eu falo, mas não é fácil não, viu, João? Porque parece que eu aqui falando de fora, eu tenho um só. Eu viro pro João e falo, não, João, você tem que sentar e conversar, isso, como se eu tivesse experiência. Não tenho, mas até escutando a Cecília. Mas eu acho assim, que a conversa e o olhar, e principalmente, eu acho que isso vale para tudo na vida da gente, a escuta. A gente, Cecília, tem muita dificuldade em escutar o outro. Parece que a gente vive num universo tão corrido que a gente quer fazer tudo, que a gente quer que as pessoas se comportem da maneira como a gente gostaria, que agrada, que encaixa na rotina da gente, que a gente, às vezes, não escuta. A gente quer muito falar, mas quando é para parar e ouvir, a gente tem dificuldade. E a gente tem dificuldade de parar e escutar, especialmente os nossos filhos, Carol, porque a gente veio de um modelo de criação em que não fomos escutados, não, né? O que a gente sentia ali não foi nomeado. Então, é um desafio mesmo.
Quando eu falo que essas ponderações a gente vai fazer milhares de vezes, é para colocar isso no espelho do banheiro, no carro, na tela do celular, porque não é assim, filho, vem cá, sentei, conversei e resolveu. Não. Eu sentei e conversei, eu estou preparando um terreno, é uma horta, que eu vou ter que estar o tempo todo afofando a terra, tirando erva daninha. Ah, essa semente não brotou, vou tentar essa outra semente, tem que regar, tem que vir sol, senão murcha. É processo, são milhares de vezes que se fala e que vai sentar o filhote e que a gente vai se frustrar e que a gente vai ter que sentar com as nossas expectativas e falar, opa, eu queria que meu filho tivesse 18 anos. Porque quando você fala assim, João, sentei e conversei semana passada, poxa, passou uma semana a mesma situação, ele não tem 18 anos. E nem com 18 anos é uma vez só, né? Vão lembrar da gente com 18 anos. Estou aqui só viajando. Mas é um processo que a gente tem que repetir, persistir e ser muito coerente. Nem sempre vamos ser. Olha só, pra gente, eu tô gostando disso aqui, tá um monte de relato aqui. E esse aqui, olha esse aqui é interessante. A gente falou, né, de mais de um filho, né, 2 filhos normalmente, mas aí tem mais um aqui. Olha só, esse eu gostei demais. Ó, no caso da segunda chegada, ser gêmeos. Pois o mais velho era só ele, agora são 2 bebês. E ele coloca, e a casa é pequena ainda, João. É difícil também. Porque cada caso é um caso, né? Mas tem uma forma, assim, que eles podem lidar até para ajudar o nosso amigo? Então, é um desafio. O desafio está posto para a mãe de 2, 3, 4. Agora vamos pensar, né? A segunda gestação é gemelar, vieram 2. Eu tenho uma amiga que engravidou a segunda vez sem tratamento, vieram 3. Nossa. Tem um caso aqui assim, né, Lucas? A atenção com o mais velho, ela tem que estar à frente. O maior desafio com a chegada do segundo filho, ou do terceiro, ou do quarto, ou dos gêmeos, o maior desafio não é com os bebês que chegam, é com o mais velho que já estava ali, né? Então, qual é o desafio? Como é que eu vou fazer esse ser humaninho mais velho se sentir parte? Filho, vem cá, ajuda a mamãe aqui. Olha, a mamãe vai amamentar, porque só tem leite no mamar da mamãe, mas daqui a pouco eu vou brincar com você. Ele chorou, tá bravo? É difícil dividir a mamãe, filho. Pra mamãe também não tá fácil. A gente precisa falar com as crianças. Mas quando eu terminar, eu vou brincar com você. E é tentar mudar a rotina dessa criança mais velha o mínimo possível. Se era a mãe que fazia dormir, se ela puder ter uma rede de apoio para alguém ficar com os bebês, para ela poder continuar fazendo dormir, se era a mãe que estava ali quando ele acordava, ou marido, ou mãe, ou rede de apoio, fica com ele porque ela acordou. Eu vou recebê-lo lá. Filho, a mamãe está aqui. Se eu vou buscar na escola, eu vou buscar sem os filhotes, de preferência, para quando ele chegar em casa, eu estar de braços abertos. Ele chegou da escola, eu estou em casa, vou colocar os bebês no sofazinho, ou no berço, ou no bebê conforto, e eu vou até a porta. Filho, mamãe estava com saudade de você. É prestar atenção nessas nuances. E uma dica de ouro, assim, deixe o álbum de fotos do filho mais velho na mesa da sala, para que todo mundo que vai visitar os bebês veja também a história do filho mais velho. Olha quando ele era bebê. Olha, filho, você no mamar da mamãe. Para ele ter essa percepção concreta de eu também tive isso, eu também tive esse colo. Então são pequenos cuidados aí que acho que de pronto assim me vem para falar isso, mas é muita coisa. Cecília Antipop, guardiã das crianças, nossa colunista, é muita coisa, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando desse tema e de outros também, mas semana que vem, quinta-feira, tem mais. Cissa, obrigada demais por mais uma vez aqui trazer esse tema pra gente, viu?